Olá! Ela foi raptada aos 10 anos de idade e ficou durante 8 anos presa em um cativeiro. O caso foi descrito como um dos mais dramáticos da história criminal da Áustria. O pesadelo vivido por Natasha vai contra todas as possibilidades dela ter saído com vida por um descuido do seu raptor. Nesse vídeo, iremos tentar entender como um ser humano é capaz de suportar as maiores adversidades e sobreviver, assim como as possíveis motivações de um homem de 25 anos aparentemente comum ter planejado e feito tudo o que fez com a intenção de ter uma futura esposa. Então, se você gosta de conteúdo criminal, misterioso e sobrenatural, aproveite esses segundos para se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para o vídeo de hoje. Natasha Maria Kampusch nasceu em Viena, na Áustria, em fevereiro de 1988. Os seus pais se separaram quando ela tinha apenas 5 anos. A menina passava temporadas com os dois. A mãe, de temperamento mais forte, mais séria, não demonstrava muitos sentimentos. Diferente do pai, que era alegre, brincalhão, tinha uma padaria, mas ele bebia muito com os amigos todas as noites. Suas irmãs já adultas, filhas do primeiro casamento da mãe, a tratavam como bebê da casa. Eram elas que costumavam dar banho e levar a Natasha para passear. Aos 10 anos, ela comia compulsivamente e diziam ser uma menina frustrada e solitária. E acho que era mesmo, porque quando ela estava em casa, ela passava o dia todo assistindo todos os canais e programas de TV sem uma supervisão. Inclusive, olha que coisa, ela viu várias reportagens e documentários sobre crianças desaparecidas, raptadas e outras cujas vidas foram tiradas. Tudo naquela região da Áustria e na Europa. E isso, claro, a deixava muito impressionada. No dia do rapto, a Natasha tinha discutido com a mãe dela e foi a primeira vez, o primeiro dia que ela saiu de casa para ir para a escola sozinha. Acontece que um sujeito já estava à espreita, talvez só esperando o dia em que ela saísse sozinha. Ela notou algo à sua frente, uma caminhonete branca, tipo uma van parada, e um homem moreno de olhos azuis do lado de fora, que parecia olhar ao redor sem maiores preocupações. Nessa hora, ela até ficou em dúvida se ela atravessava a rua ou se ela continuava o seu caminho. Então, ela resolveu continuar, só que, ao passar por ele, ela foi agarrada rapidamente e jogada dentro da van que estava com a porta aberta. E olha como ela foi esperta, porque como ela assistia aqueles programas sobre sequestros e tudo mais, ela perguntou que número ele calçava. Ela tinha aprendido que o refém deve sempre tentar conseguir todas as informações de seu algoz para posterior identificação. Ela relatou que quando ela foi jogada na van, que ela gritava, mas ela não conseguia produzir ou pelo menos ouvir nenhum som. Levada para um cativeiro meticulosamente construído, que media 4 metros quadrados e não tinha nenhuma janela, só um colchão fininho no chão, ela disse que não estava conseguindo dormir e pediu que ele lesse uma historinha e lhe desse um beijo de boa noite. Tudo atendido pelo criminoso. E eu acredito que nessa parte em específico, ela estava tentando se dar bem com ele para não sofrer nas mãos de um desconhecido. Mas quem era esse homem? Seu nome era Wolfgang Priklopil, um técnico de telecomunicações de 25 anos, filho único, que tinha trabalhado inclusive na famosa Siemens, um complexo industrial gigantesco, mas que deixou o emprego e passou a trabalhar como autônomo, fazendo reformas em casas e apartamentos. Ele aparentava ser muito bem educado, era tímido, bem vestido, com o cabelo sempre impecável, apesar de um pouco antiquado para a época, Então, ele não tinha muitos amigos e por trás daquela fachada, morando sozinho em uma casa modesta, meia hora do centro da cidade, ninguém desconfiava o que acontecia lá dentro. Na verdade, ele era uma pessoa cheia de manias mesmo. Mais do que isso, ele tinha obsessões. Ele não tolerava desordem nem sujeira, era maníaco por limpeza, assim como tinha cuidados extremos com a sua aparência, tudo à sua volta tinha que estar perfeito. Não bastava algo estar limpo, ele tinha que estar brilhando. E é importante ressaltar aqui um pouco da personalidade dele, porque dá para perceber
que ele tinha muitos traços de psicopatia. Lembrando que psicopatia não é doença e, portanto, não existe cura, mas a pessoa sabe muito bem distinguir o certo do errado. Continuando. Traços de personalidade antissocial que ele tinha: mentiroso compulsivo, egocêntrico, não respeita as regras da sociedade, impulsivo. Enfim, vocês vão perceber esses traços no decorrer da história. A primeira mentira dele para Natasha talvez tenha sido a de que ele estava pedindo dinheiro para a família dela como resgate, mas que não estavam dando a quantia que ele pedia. Mentira, ele nunca pediu resgate. E é por isso que ele é considerado um raptor e não um sequestrador. Sequestradores pedem dinheiro ou alguma coisa em troca. A família procurou a ajuda das autoridades locais, espalhou panfletos pela cidade e por 8 anos ficaria sem saber o que estava acontecendo. Enquanto isso, a menina ia tentando sobreviver, presa no porão, em um lugar com extremo mau cheiro, sem poder ver a luz do dia, nem mesmo olhar para o céu. Com o tempo, além do colchão, de uma pia e de um vaso sanitário, o Wolfgang ele providenciou um beliche, uma TV com fitas de desenho e alguns filmes para ela colocar no videocassete, que é um aparelho antecessor dos aparelhos de DVD, entre alguns outros poucos objetos naquele espaço minúsculo. Com o passar do tempo, o cara foi confiando um pouco mais na Natasha, a ponto de vez em quando deixar ela sair do porão e subir as escadas. Ela passou a notar que aos fins de semana ele recebia alguém e levou um tempinho para descobrir que era a mãe dele que o visitava. Então, durante a semana, ele a levava em cada cômodo da casa para ela faxinar. E, claro, deixar tudo brilhando, senão viriam os castigos físicos como puxões de cabelo e tapas na cara. Esses castigos sendo os menores deles. No primeiro ano, ela foi obrigada a chamar o seu raptor de mestre. E esse era um dos casos em que ela mostrava rebeldia, porque ela se recusava a chamá-lo assim, o que fazia com que ela sempre apanhasse por isso também. Com 1 ano e meio de cativeiro, ele decidiu que a Natasha não podia mais usar o seu nome e agora pertencia a ele. Assim, ela foi obrigada a escolher outro nome e passou a chamar-se Bibiane. Em dezembro de 99, quase 2 anos de cativeiro, ela pôde respirar ar puro pela primeira vez, quando então o homem permitiu que ela passasse alguns minutos com ele no jardim da casa, à noite, obviamente, né? E não demorou muito, e ele a chamou pelo seu verdadeiro nome. Só que com isso, a Natasha teve a certeza de que o Wolfgang nunca iria deixar ela ir embora viva. Ela teria que ser muito mais esperta e mais rápida do que ele. Porém, até então, ele ainda não havia abusado intimamente dela. Mas quando ela estava com 14 anos, ela foi obrigada a dormir quase todas as noites na cama com ele, algemada a ele, né, por aquelas pulseirinhas de plástico. Ela notou também que o livro de cabeceira dele era um livro de Hitler, o que também não era um bom sinal. Por ela passar mais tempo na parte comum da casa, ela tinha que raspar a cabeça para evitar alguma eventual prova de que ela estava nessa casa. A mãe dele, ao que tudo indica, jamais suspeitou do que o filho vinha fazendo. Enfim, gente, ela foi submetida a anos de abuso físico e mental, principalmente depois que entrou na puberdade, né? Ela passou períodos de fome, ela chegou a apanhar mais de 200 vezes em uma semana, até ouvir sua própria espinha estalar, além de ser obrigada a fazer todos os serviços domésticos, quase nua, geralmente apenas de calcinha e boné. Por quê? Esquisitices do homem. E eu acredito que ele achava que talvez isso impedisse ela de sair na rua e procurar ajuda, se ele se descuidasse. O que acabaria acontecendo, eu estou quase chegando nessa parte. Mas como se tudo já não fizesse com que a Natasha estivesse sempre exausta, e eu não sei de onde ela tirou tanta força, quando seu raptor resolveu fazer uma reforma na casa, que durou anos. E a Natasha foi a sua única operária. Ela chegou a carregar sacos de cimento pesados demais para sua idade, a instalar piso, montar janelas, quebrar concreto, sempre sob as ordens dele e vigiada de perto. E qualquer erro também era motivo para gritos ou tapas. No fim do dia, quase sempre ela voltava a ser trancada no porão. E ela contou depois que muitas vezes ela tentou discretamente atrair a atenção das pessoas, já que por anos as fotos dela cobriram toda a Áustria. Ela disse, abre aspas,
Eu tentava fazer algum sinal às pessoas. Eu tentava sorrir, como eu sorria nas fotos. Eu fazia isso para que as pessoas pudessem se lembrar de mim. Fecha aspas. Infelizmente, ela nunca foi notada. Ela tentou 3 vezes terminar com a própria vida. Uma delas em 2004, incendiando papéis sobre uma chapa elétrica que tinha na cela, de maneira a ter um envenenamento provocado pela fumaça. Nesse dia, ela tinha acabado de ouvir o seu nome num programa de rádio que falava sobre pessoas que haviam desaparecido sem deixar vestígios. O medo dela escapar era tanto que, quando ela tinha 16 anos, em vários períodos, ele reduziu a dieta dela a 1/4 do necessário a alguém da idade dela. Ela chegou a pesar apenas 38 quilos com 1,57 m de altura, ou seja, ela estava realmente subnutrida. Agora imaginem como ela, uma adolescente, se sentia, além de tudo que ela passava, ao se olhar no espelho, sem cabelos, com as costelas aparentes, maçãs do rosto fundas e braços finos, e além das pernas cobertas por hematomas. Então ela foi literalmente sobrevivendo àquele pesadelo que talvez outra em seu lugar não aguentasse. Teve uma vez, gente, que ela quase conseguiu fugir. Quase. Era uma viagem que o Wolfgang planejou detalhadamente, até porque na mente doentia dele, ele tentava estabelecer uma vida normal com a Natasha, como se fossem um casal. Então foi a primeira vez em 7 anos que ela esteve em campo aberto. Eles foram esquiar. Mas o tempo todo, claro, ele ficava observando, além de fazer ameaças contra a vida dela, caso ela chamasse alguma atenção. Aí, gente, no único momento sozinha que ela teve nessa viagem, que ela conseguiu ir ao banheiro feminino, com o maluco do lado de fora da porta esperando, o banheiro estava vazio. Mas entrou uma mulher, e aí ela juntou toda a coragem que ela tinha e, desesperada, pediu ajuda para a mulher, dizendo várias vezes o seu nome e seu sobrenome, e que ela tinha sido raptada e tudo mais. A mulher simplesmente sorriu para ela com simpatia, virou as costas e foi embora. Como assim? A mulher era uma turista holandesa e ela não entendeu uma palavra do que a Natasha disse. E esse fato foi revelado somente após a Natasha fugir. Tá, mas ela não entendeu uma palavra do que a Natasha disse, mas não dizem, e é verdade, que 70% da nossa comunicação ela é não verbal. A mulher viu que ela estava assustada, desesperada, com medo, alguma coisa ela viu de estranho com aquela menina, com aquela mocinha, e ela poderia, sim, ter chamado a polícia ou alguma autoridade local ali para dar uma sondada no que estava acontecendo, já que ela não entendeu uma palavra do que a menina falou. Pelo menos eu acho que é o que eu faria no lugar dela. Então, finalmente, ela vai conseguir se ver livre daquele sujeito. No caso, estamos em 2006. E a Natasha estava no jardim, lavando e passando aspirador de pó no carro dele, que sempre a vigiava de perto, quando, 12h53, ele recebeu um telefonema no celular. Só que por causa do barulho do aspirador, ele se afastou para outra área da casa para poder atender a ligação. Foi aí que a Natasha, deixando o aspirador ligado, saiu correndo pelo jardim sem ser vista por ele, que estava distraído. E o portão do jardim estava pela primeira vez meio aberto. Então a Natasha saiu correndo, ela correu cerca de 200 metros entre os jardins das casas vizinhas e pela rua, tentando encontrar alguém que ajudasse, Inclusive, em uma dessas ruas, ela viu 3 pessoas andando na direção dela, um idoso, um adulto e um menino, provavelmente 3 homens de uma mesma família, e ela pediu ajuda, ela pediu um celular para chamar a polícia. Os homens desviaram dela, seguindo seu caminho e dizendo que não tinham um celular. Tem ou não tem que ter muita garra, gente? Essas pessoas na rua também não perceberam que realmente tinha uma coisa estranha acontecendo? Agora, pasmem. Vocês acham que ele iria aceitar ir para a prisão? Pois é, não, O que ele fez em seguida deixou até a Natasha horrorizada. Ele se jogou na frente de um trem. A vítima ficou perplexa porque, segundo ela relatou, ao mesmo tempo em que ele era o seu algoz e tudo mais, ele foi o único ser humano com o qual ela tinha contato e do qual ela dependia para viver. É muito louco isso, mas não deixa de fazer algum sentido.
Por pouco mais de 8 anos, ela dependia dele para tudo. E tem mais, o caso de Natasha gerou diversas críticas à polícia austríaca, que foi acusada de negligência durante as investigações. Teve até uma menina, de 12 anos, uma testemunha ocular, que viu o raptor puxar a Natasha para dentro de uma van branca com vidros escuros e que alguns dias depois ela contou para a polícia. Porém, nunca pediram que ela desse a descrição do cara, para um retrato falado. E quando ela viu a foto dele na televisão, depois da fuga da Natasha, ela o reconheceu na hora. Além disso, a polícia anunciou aos meios de comunicação que havia essa nova pista e que as vans brancas da cidade seriam investigadas. Depois a gente acha que só a polícia brasileira costuma cometer falhas. A polícia simplesmente fez com que o Wolfgang se preparasse para quando ela batesse em sua porta. Ele encheu a van de entulho para dificultar qualquer investigação mais detalhada, dizendo que estava transportando e retirando material para as obras em sua casa. Sobre o seu paradeiro no dia do acontecido, ele afirmou apenas que não tinha saído de casa. Seu único álibi era sua própria declaração. A polícia simplesmente fez algumas fotos da van e o cara não foi mais incomodado. A casa, com Natasha escondida no porão durante a batida, também não foi revistada. Cães farejadores que achariam com facilidade através de roupas cedidas pela família não foram usados na inspeção. Ou seja, foram várias falhas na investigação. Houve até uma denúncia feita por um dos vizinhos. Ele ligou para a polícia e disse que ele tinha um vizinho com aquela van, com os vidros escuros, que o dono da van era conhecido como Lobo Solitário e que volta e meia ele tinha problemas com a vizinhança. Ele disse também que a casa era gradeada e com sistema de alarme eletrônico. Algum policial deu importância ao relato desse vizinho? Não. Simplesmente arquivaram ali o que ele falou e deu. Mas vamos direto para o que aconteceu com a vítima depois que ela chegou à delegacia. Ela viu a família logo que ela entrou lá para que eles pudessem identificá-la. Depois, a Natasha passou os primeiros dias de liberdade na ala psiquiátrica para crianças e adolescentes do Hospital Geral de Viena, aos cuidados de médicos e enfermeiras, sem contato com a família e sem a permissão de sair, dividindo a área comum com outras jovens que tinham problemas, longe do mundo exterior da qual ela tinha sido privada por 8 anos e meio. Depois de algumas semanas, ela se mudou para uma residência de enfermeiras perto do hospital, e depois para o seu próprio apartamento. Ela não quis voltar a morar com a mãe. O dinheiro para seu próprio sustento, a maioria veio de vendas de direitos autorais de sua história para diversos meios de comunicação. Inclusive, eu tenho um livro aqui da Natasha, 39,6 dias, que é o número de dias que ela ficou no cativeiro. É um livro onde ela conta tudo o que aconteceu com ela. É um livro muito bom. Inclusive, fizeram um filme inspirado aqui nesse livro, Então, ela foi vender a sua história para diversos meios de comunicação, como eu falei, incluindo livros, documentários e filmes. Ela também virou palestrante e deve ter sido orientada a aplicar o seu dinheiro para ter uma renda mensal. E a casa em que ela ficou presa, ela comprou. Por quê? Por qual motivo? Não deixar que a transformasse em um museu macabro por conta da sua história. Porém, ela também não foi morar lá, ela só adquiriu a casa. Após anos de isolamento, a Natasha precisou aprender a lidar com a liberdade e a vida em sociedade. Os traumas sofridos durante o cativeiro exigiram um longo processo de recuperação e tratamento psicológico. Atualmente, ela tem 36 anos e acredito que ela leve uma vida mais reservada, mais reclusa, porque a última entrevista que eu encontrei é de 2019, onde ela conta sobre os livros que escreveu e diz sofrer com memórias em forma de flashbacks. Por isso, ela precisa estar sempre se mantendo ocupada, porque se ela relaxar significa uma viagem de volta para os seus piores medos. A história da Natasha Campos é um lembrete de que o ser humano é capaz de suportar as maiores adversidades e também levanta importantes questões sobre a natureza do mal, a importância da esperança e a resiliência do espírito humano. Mas conta aqui para mim nos comentários se você já leu algum dos livros dela, ou sobre ela, ou assistiu algum filme ou documentário. Enfim,
Você também pode deixar um emoji, um bom dia, uma boa noite, qualquer comentário que daí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e acaba entregando para mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu curtir e compartilhar com quem você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo. Obrigada a quem ficou comigo até o final. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Um abraço!